vamos para a nossa primeira videoaula, né? Agora terá que ser assim, não sei por quanto tempo, mas enquanto durar essa quarentena, teremos que fazer dessa forma, né? Então vem comigo aqui, abra seu coração. Nós temos aqui um sistema de equações onde eu tenho dois métodos. Esse é o método da substituição e o método da adição. Eu vou começar a resolução desse sistema pelo método da substituição. Como o próprio nome diz, substituição é substituir. Então eu vou escolher uma das equações, das duas equações que eu tenho aqui, e isolar uma das incógnitas. Isolando uma das incógnitas, eu vou na outra e substituo. Então, vem comigo. Eu vou escolher a primeira equação aqui, que ela está mais fácil para isolar. Por que ela está mais fácil? Escolha sempre, quando você for fazer por esse método, escolha sempre uma equação em que tenha uma das incógnitas sendo o seu coeficiente 1, que é o caso desse y aqui, ok? Então eu vou isolar o y, vou escrever até aqui para facilitar, isolar o y na primeira equação. Como que eu faço isso? Eu pego tudo que não é y na primeira equação e vou jogar para o segundo membro. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho a segunda, ou melhor, a primeira equação, que está 2x menos y igual a 10. O que eu tenho que fazer? Isolar, como eu disse no começo, deixar sozinho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse 2x para o segundo membro. Isso invertendo o sinal. Então vai ficar menos y igual a 10 menos 2x. Tá. Só que aqui tem um porém. Esse y ele ficou negativo, porque aqui a gente tem um sinal de menos aqui no meio. Então, se ele ficou negativo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar essa equação por menos 1 para transformar essa incógnita aqui em positiva. Eu não posso deixar essa incógnita que eu isolei negativa. Isso vai facilitar o meu cálculo, tá? Então, vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, troca tudo de sinal. Então, aqui, como está negativo, vai passar a ser positivo. Não preciso nem colocar o sinal de mais aqui, porque quando eu tenho uma letra ou um número, qualquer coisa que seja que não tenha sinal nenhum na matemática, significa que é positivo, tá? Então, aqui o 10 ele está positivo, ele passa a ser negativo. O menos, ou melhor, o 2x ele está negativo, ele passa a ser positivo. Tá. Isolei o y aqui na primeira equação. O que eu faço agora? Agora eu vou substituir no lugar do y. Quanto que vale o y aqui? O meu y passou a valer menos 10 mais 2x. Tá? Então, o que eu faço com esse valor do y? Eu vou substituir aqui na segunda equação. Então vai ficar assim, ó. Vou até escrever aqui, ó. Vou substituir na segunda equação, tá? Quando eu isolo, quando eu estou fazendo por esse método aqui, eu isolei na primeira, obrigatoriamente eu tenho que substituir na segunda. Quando eu isolo na segunda, eu tenho que substituir na primeira, ok? Isso é uma regrinha básica, tá? Então o que eu vou fazer aqui no lugar do y? Eu vou colocar menos 10 mais 2x. Então vamos lá. Então vai ficar 3x mais 2 vezes. Vou colocar o valor do y. Vou colocar até em vermelho aqui para destacar para vocês. Para ficar melhor a visualização. Então menos 10 mais 2x. Tá?
Vou apagar aqui para ficar bem legalzinho aqui. Bom, isso é igual a 8. Isso é igual a 8, tá? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Como esse 2 aqui está multiplicando tudo que está aqui dentro desse parênteses, eu vou fazer a regrinha, o famoso chuveirinho que vocês falam, né? É o método da distributiva. Então vai ficar 3x mais 2 vezes menos 10, menos 20. 2 vezes 2x, 4x, igual a 8. Mais aqui com esse menos que deu na minha continha vai ficar negativo. Então vai ficar 3x. Eu já posso até juntar esses termos semelhantes aqui, ó. Vamos juntar esses termos semelhantes aqui, ó. Vamos aproveitar aqui já o espaço, porque eu estou com um espaço bem curto aqui. Vai ficar 3x mais 4x, 7x. Mais com menos, menos 20, igual a 8. Tá? Esse menos 20 aqui, ele vai passar para o segundo membro, invertendo o sinal, porque a gente tem que isolar a incógnita aqui, que é a forma que eu tenho para resolver a minha equação do primeiro grau, que essa daqui é uma equação do primeiro grau simples. Vai ficar 8 mais 20. Ó, passei esse 20 para cá, ele automaticamente trocou de sinal. Então vai ficar 7x igual 8 mais 20, 28. Tá. Vou colocar aqui do ladinho aqui para aproveitar o espaço, tá? Porque eu vou usar esse espaço aqui para achar o valor do y. Então vai ficar 7x igual a 28. Então, como esse 7 aqui está multiplicando, vou passá-lo dividindo. Então vai ficar x igual a 28 dividido por 7. 28 dividido por 7, eu sei que é 4. Então vai ficar o valor do x como sendo 4. Vou até passar um traço aqui para separar os dois métodos, tá? Para ficar bem organizadinha a minha lousa aqui. Bom, se eu já achei o valor do meu x, eu tenho que achar o valor do y agora. Nesse caso aqui, eu posso substituir em qualquer uma das duas equações, tá? Eu posso ir pela mais fácil, que no caso aqui, a mais fácil que eu acho é a primeira equação. Então eu vou até passar um tracinho aqui, eu vou fazer uma bagunça aqui, ó. Então eu vou colocar um traço aqui, ó. Então vai ficar, vou substituir na primeira equação, tá? Bom, substituindo na primeira, no valor do x, tá? Qual que é o valor do meu x? É 4. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 4, que é o valor do x, menos y igual a 10. 2 vezes 4 dá 8, menos y. Esse 8 eu vou passar para o segundo membro, então vai ficar menos y, mantendo o sinal aqui desse y, tá? Então 10 menos 8. 10 menos 8, tá? Agora, como esse meu y... Vamos resolver essa continha aqui primeiro. Vamos lá. Menos y igual a 10 menos 8 dá 2. Percebam que o meu y ficou negativo. Se o meu y ficou negativo, eu não posso continuar a resolução enquanto ele está negativo. Se ele aqui está negativo, eu multiplicando toda essa equação por menos 1, eu obtenho uma incógnita positiva aqui, aí eu posso continuar. Então, quando eu multiplico tudo por menos 1, ou melhor, a equação toda por menos 1, tudo troca de sinal. Então vamos lá. O que está negativo passa a ser positivo, nem preciso colocar o sinalzinho de mais aqui. Como o 2 aqui está positivo, ele passa a ser negativo. Opa, cheguei no resultado do y. Chegando no resultado do y, já tenho o valor do x, então eu já tenho a minha solução, que é 4 para x menos 2
para y. Encerrou-se. Agora vamos para o método da adição. Tá? Então você pode escolher, mesmo que na apostila está escrito método da adição, método da substituição, enfim, você pode escolher o método mais fácil para você, ok? Então vamos lá, método da adição. O método da adição, eu tenho que usar um artifício para deixar uma das incógnitas com o mesmo coeficiente, só que com o sinal trocado. Percebam que aqui o meu y, eu já tenho ele negativo aqui e ele positivo aqui. Bom, se eu já tenho o meu y negativo aqui e positivo aqui, eu já comecei positivamente, tá? Então eu já comecei a resolver aqui o meu sistema. Aliás, eu posso multiplicar essa minha primeira equação por 2. Se eu multiplicar essa minha equação por 2, essa primeira equação por 2, eu já deixo o y com o mesmo coeficiente e já com o sinal trocado, porque ele já está aqui com o sinal trocado, tá? Então eu vou multiplicar essa primeira equação por 2. Multiplicando essa primeira equação por 2, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos y, menos 2y. Perceba que aqui quando eu colocar a segunda equação aqui, o y vai estar com o mesmo coeficiente, mas com o sinal trocado. Eu usei um artifício que eu tinha aqui, ou melhor, 2 vezes 10 dá 20, tá? Eu já usei o artifício de multiplicar por 2 aqui, eu já vou conseguir eliminar uma das incógnitas. Então vai ficar 3x mais 2y igual a 8. Na segunda equação eu não precisei mexer, porque eu já consegui o que eu queria, né? Multiplicando por 2 a primeira equação, eu já consegui o que eu queria. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações, tá? Somando essas duas equações, eu consigo eliminar essa incógnita y. 4x mais 3x, 7x. Menos 2y mais 2y, 0. Eu consegui eliminar essa incógnita. 20 mais 8, 28. Tá. Eu tenho uma equação do primeiro grau simples aqui, né? 7x igual a 28. Como esse 7 está multiplicando o x, eu vou passá-lo dividindo. Então vai ficar x igual a 28 dividido por 7. 28 dividido por 7 eu sei que é 4. Mesmo valor, tá? Achando o valor do x, eu vou substituir em qualquer uma das equações. Como eu disse aqui nesse método, aqui no primeiro método que eu trabalhei, a primeira equação é mais fácil para fazer a substituição. Então é isso que você tem que procurar facilidade para você, ok? Então eu vou até anotar aqui, vou substituir na primeira equação. Qual que é essa substituição que eu vou fazer? No valor do x eu vou colocar 4, ou melhor, no lugar do x eu vou colocar 4. Então vai ficar assim, 2 vezes 4, que é o valor do x que eu achei aqui, menos y igual a 10. Professor, se eu substituir nessa daqui antes de multiplicar por 2, ou substituir nessa daqui depois de multiplicado por 2, vai dar o mesmo resultado? Sim, vai dar o mesmo resultado. Como aqui eu não tenho coeficiente nenhum, então antes de multiplicar por 2 fica mais fácil, tá? A resolução, mas dá o mesmo resultado. Então 2 vezes 4, que é 8, menos y igual a 10. Passo esse 8 lá para o segundo membro, negativo. Então vai ficar menos y igual a 10, menos 8. 10 menos 8 dá 2. Como a minha incógnita, que é o y aqui, está negativa, ela não pode ficar negativa pela regra da resolução de equação do primeiro grau,
eu obrigatoriamente tenho que multiplicar por menos 1 toda a equação. Multiplicando por menos 1, eu vou transformar a minha equação. Tudo que está negativo passa a ser positivo e tudo que está positivo passa a ser negativo. Como o meu y está negativo, ele vai passar a ser positivo. Como o meu 2 está positivo, ele passa a ser negativo. Cheguei no resultado. Bom, aqui a minha solução, como eu bem disse aqui no primeiro método que a gente resolveu, eu tenho 4 como sendo o valor do x e menos 2 como sendo o valor do y. Galerinha, importante, eu vou passar uns exercícios para vocês dessa mesma página, tá? Vocês podem resolver pelo método que vocês quiserem. Eu vou colocar lá no Google Classroom para vocês, o famoso Google Sala de Aula, tá? Então, me aguardem que eu vou colocar lá para vocês uma liçãozinha para vocês fazerem em casa. Então, fiquem em casa, ok? Um abraço, beijão para vocês.